Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aos nossos trabalhos, hoje nós vamos falar sobre a revisão criminal. Eu fiz um apurado das últimas provas da OAB e vi que a peça com maior incidência na segunda etapa de penal são os memoriais finais, tá? Só que a revisão criminal, ela também aparece e, coincidentemente, a professora de vocês fez uma revisão criminal na segunda etapa da UAB. Eu fiz, né, a peça que caiu na minha prova em 2012 foi uma revisão criminal. Me lembro direitinho que eu não sabia se tinha peça de interposição ou não na época. E hoje nós vamos sanar todas as dúvidas aí de vocês. Então, para começar a sanar essa dúvida que eu tive durante a prova, já começo aí falando para vocês que a revisão criminal não é um recurso, pessoal. A revisão criminal, ela está prevista lá no artigo 621 do Código de Processo Penal e ela não tem natureza, a natureza jurídica da revisão criminal não é recursal. Então, a revisão criminal não é um recurso. O que é, então, qual a natureza jurídica da revisão criminal, Amanda? Ela é uma ação autônoma de impugnação. Então, não tem natureza recursal. Se não tem natureza recursal, ela não tem peça de interposição. É uma peça única, é uma ação. Então, pessoal, a revisão criminal, ela é uma peça única, você não vai interpor, você vai dirigir, peticionar unicamente uma peça, que é a peça de revisão criminal, a ação de revisão criminal. Beleza? Então, não caiam aí nessa dúvida que eu tive durante a prova. Beleza? Gente, vamos ver aqui quais são as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Vou trazer aqui para vocês. Vejam aí, da revisão, artigo 621 do Código de Processo Penal. Quando a sentença, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, imagine que uma situação em que houve uma sentença condenatória, todavia ela é contrária ao texto da lei ou à evidência do processo, dos autos, tá? 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então, antes de ajuizar a revisão criminal, obviamente, eu tenho que ter essa prova constituída. Eu tenho que provar para o tribunal que esses depoimentos, que esses exames, esses documentos eram falsos. Beleza? Então, há essa exigência de eu trazer essa prova aqui. E 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, gente, se após o trânsito em julgado, o meu cliente condenado, eu descobrir novas provas ou alguma circunstância que, né, demonstre a inocência dele ou alguma causa que autorize a diminuição dessa pena, é possível o manejo da ação de revisão criminal. Amanda, me cita um exemplo. Cito aqui para você. Imagine que a vítima, ela bate no seu escritório e fala: doutor, eu estou arrependido do meu depoimento que prestei em sede policial, em sede de processo criminal. E, na verdade, o que aconteceu não foi aquilo. Foram outros fatos, inclusive o seu cliente, ele não está envolvido naquele fato, não foi ele que praticou o crime. Essa retratação, obviamente, constitui uma prova nova que dará ensejo
a um pedido revisional. Então, pessoal, se houve, por exemplo, uma nova testemunha que outrora, lá no processo criminal, ela não foi ouvida, e ela é importante para esclarecer algum fato que aconteceu, imagine uma testemunha ocular que viu os fatos, né? Ela não foi ouvida por ocasião do processo criminal e ela te procura, e aí você verifica que é possível reverter a condenação ou aí trazer alguma causa de diminuição de pena para o seu cliente, é possível o manejo da revisão criminal. E aí, gente, importantíssimo, né, que vocês vejam algumas teses do STJ que trouxe aqui para vocês, para a gente dar aí, para vocês fecharem aí a revisão criminal. Então, o que é importante que vocês saibam sobre a revisão criminal? O primeiro ponto, que não é um recurso, que é uma ação. O segundo ponto, que é de competência dos tribunais e não do juiz de piso que proferiu a decisão, né? Então, são os tribunais. E o terceiro ponto, que a legitimidade é da defesa, porque a revisão criminal, ela não pode trazer malefícios, não pode prejudicar o réu. Então, o Ministério Público ele não pode manejar revisão criminal a fim de aumentar a pena do réu, ou, por exemplo, imagine que o réu foi absolvido e o Ministério Público maneja uma ação de revisão criminal para que ele seja condenado. Isso é possível? Não, tá? A revisão criminal, ela é aí de legitimidade da defesa, a fim de beneficiar o réu naqueles casos em que ele foi condenado com trânsito em julgado. E não só aqueles casos em que ele foi condenado, naqueles casos em que ele foi absolvido, só que de forma imprópria. Qual que é a absolvição imprópria? Aquela que ele é absolvido, mas é aplicada uma medida de segurança. Também nessa hipótese é possível a revisão criminal. Então, a revisão criminal é sempre para beneficiar o réu. Beleza? Ótimo. Então, vou trazer algumas teses e um ponto super importante que eu preciso que vocês agora se atentem a ele, porque vou fazer aqui uma pergunta para vocês. E aí vocês pensam e aí a gente vai ver logo depois. Pessoal, nós falamos aqui que é possível, né, o manejo da ação de revisão criminal quando a sentença contrariar texto de lei ou for contrária à evidência dos autos. Só que imagine o seguinte, foi prolatada sentença condenatória com trânsito em julgado com base no entendimento jurisprudencial. Só que no decorrer, houve o trânsito em julgado dessa decisão, só que no decorrer houve mudança de entendimento do tribunal. Então, houve mudança da jurisprudência. A minha pergunta é, a mudança jurisprudencial, ela pode dar ensejo à ação de revisão criminal? E aí? Gente, não é um entendimento que é pacífico, nem na jurisprudência e nem na doutrina. Há doutrinadores que entendem que a mudança de jurisprudência, a mudança de entendimento é, obviamente, motivo, ensejo para que seja ajuizada a ação de revisão criminal. Todavia, existem doutrinadores que entendem que essa mudança jurisprudencial ela não daria ensejo, até por ausência de previsão, no artigo 621. Vejamos o que entendia. Vamos falar entendia porque é um precedente diferente do STJ, tá? Vou trazer aqui para vocês algumas teses do STJ. Olhem aqui. Vejam a tese número 14, como é importante. Olha aqui, a mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal.
Então, vejam que o STJ tem tese firmada, inclusive tese aqui, ó, editada, no sentido de que a mudança jurisprudencial, de orientação jurisprudencial, ela não é fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal. Todavia, em outubro de 2021, vejam um precedente, é precedente, não é jurisprudência, né? O STJ entendeu, em sentido diverso. Veja o seguinte: é cabível o manejo da revisão criminal fundada no artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, mas agora vejam aqui que o STJ fechou um pouco, né? Isso, olha só. Desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Então, o STJ trouxe que, além de pacífico, esse novo entendimento ele tem que ser relevante. Ah, Amanda, é muito subjetivo. Realmente, é muito subjetivo. Mas existe aí essa questão de ser pacífico, então não pode ser controvertido, né? Então tem que ser pacífico. A jurisprudência do STJ é toda nesse sentido. Então não é qualquer entendimento jurisprudencial, é aquele que seja pacífico e relevante, tá? Então vejam que em outubro de 2021, o STJ trouxe esse precedente no sentido de que é possível sim o manejo de revisão criminal fundada em novo entendimento jurisprudencial mais benigno para o réu, desde que esse novo entendimento seja pacífico e relevante. Beleza, pessoal? Isso é importantíssimo. Outras teses que reputo importante, vou ler aqui com vocês para a gente aí dominar o assunto da revisão criminal. Vejamos aqui. 1. A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. Ou seja, gente, eu não posso manejar a revisão criminal como um subterfúgio de um recurso que eu não manejei no prazo correto, que eu não interpus no prazo correto. Imagine que o meu cliente foi condenado e eu não interpus apelação. É possível que eu traga aquelas causas, né, aquelas teses para reapreciação do tribunal? Não. Isso aqui, gente, está falando que você não pode utilizar a revisão criminal como um recurso. Se as teses já foram apreciadas lá na sentença transitada em julgado, não há que se falar aqui na reapreciação por ocasião da revisão criminal, tá? Então, é isso aí, beleza? Outro ponto importante, né, vocês como advogados saibam que é possível a sustentação oral em sede de julgamento de revisão criminal. Então, é possível que você pleiteie que você, né, que haja sustentação oral quando do julgamento da revisão criminal. Outro ponto importantíssimo é este aqui, que é a 7, tá? A tese número 7. Nós falamos que quem é competente para apreciar a revisão criminal? Os tribunais, né? O juízo de piso, né? O juiz que proferiu a decisão lá de primeira instância, ele não é competente. Então, é de competência originária dos tribunais. Então, se foi o juiz de Barbacena que proferiu a decisão condenatória, é possível, então, que eu ajuize uma revisão criminal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Só que agora eu pergunto para vocês, e se for uma decisão proferida lá nos juizados especiais criminais? Se for um crime de competência dos juizados especiais criminais? Se foi o juiz dos juizados especiais que proferiu a decisão, quem que vai ser o competente? Quem que vai ter legitimidade? Quem que vai ser o competente, o órgão competente? Exatamente a turma recursal. Vamos aí, vou trazer aqui para vocês de novo na tela, ó.
A turma recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas pelos juizados especiais, tá? Outro ponto importante, aqui, ó, tese número 9. A soberania do veredito do tribunal do júri não impede a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal. Ué, Amanda, mas quando eu estudei lá, tribunal do júri, em processo penal, eu vi que existe um princípio que é o princípio da soberania do veredito, né, dos jurados do tribunal do júri. Mas, gente, se estiver naquelas hipóteses previstas aqui no artigo 621, mesmo que se tratar de uma decisão proferida pelos jurados, é possível a revisão criminal, sim. Então, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não impede a desconstituição da decisão por meio da revisão criminal, tá? Então, é possível revisão criminal em sede de crime da competência do Tribunal do Júri. O ajuizamento da revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo. Então, se o seu cliente está cumprindo pena, você ajuizou a revisão criminal, ele vai continuar cumprindo a pena até o resultado da revisão criminal, beleza? Outro ponto importante, pessoal, é aqui, ó, 17, tá? A retratação da vítima ou das testemunhas constituem provas novas aptas a embasar pedido de revisão criminal. É o que eu falei para vocês. A vítima bateu no seu gabinete, a testemunha bateu no seu gabinete, verificou, né, que ela mentiu lá em sede, lá no processo criminal, ela quer se retratar, as testemunhas querem se retratar, isso constitui prova nova que pode embasar o pedido de revisão criminal, tá? Então, são essas aí as teses. Se vocês quiserem anotar, tá aí, ó, edição número 63, revisão criminal, jurisprudência em teses do STJ. Então, pessoal, vamos aqui voltar para os nossos slides. Então, a revisão criminal, conforme eu falei para vocês, não é um recurso, mas uma ação autônoma de impugnação. É possível quando houver uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória imprópria. As hipóteses de cabimento estão elencadas lá no artigo 621 que nós falamos. Então, qual que é o fundamento? Quais são os fundamentos, né? Quando nós formos ajuizar a ação de revisão criminal, nós vamos falar fulano de tal, e aí nós temos que qualificá-lo, porque nós estamos diante de uma ação, então fulano de tal, brasileiro, qualificação, 3 pontinhos, vem por intermédio de seu advogado perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 621, propor a presente ação de revisão criminal com base nos fatos e fundamentos a seguir. Então, pessoal, quando você estiver diante de uma revisão criminal, você vai ter uma peça única, porque é uma ação. E qual que é o fundamento que você vai colocar lá na peça? O artigo 621 do Código de Processo Penal. Beleza? E a competência é o que eu falei para vocês. Será de competência dos tribunais a análise e julgamento da revisão criminal. Ou seja, não compete o julgamento da revisão criminal por parte do juiz de primeira instância. Amanda, e quem é competente em sede de juizado especial? A turma recursal. Beleza? Ótimo. Legitimidade. Trata-se de ação autônoma de impugnação da defesa, tá? Então, é sempre para beneficiar o executado, o denunciado, o condenado, na verdade, né? O denunciado já passou da fase. O condenado, sempre para beneficiar o réu, o condenado, o executado. Beleza, pessoal? E aqui é a parte mais importante de todas, o prazo. Amanda, quando eu posso ajuizar a ação de revisão criminal? Quando você quiser, tá? A qualquer tempo após o trânsito em julgado, inclusive se o seu cliente já tiver falecido. Uai, Amanda, mas o cliente morreu, eu vou ajuizar a revisão criminal? É possível ajuizar a revisão criminal, mesmo se o seu cliente já tiver falecido, tá?
tá? Então, qualquer tempo. Não é igual lá a ação rescisória no Código de Processo Civil, em que há o prazo de 2 anos, né? Após o trânsito em julgado. Não. Aqui no processo penal é qualquer tempo. Passou 20, 15, 30, 40 anos, é possível ajuizar, sim, a revisão criminal. E vejam por que você está falando isso, Amanda, de onde você tirou isso. Vejamos aqui o artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, ela pode ser ajuizada em qualquer prazo, inclusive se o seu cliente já houver falecido. Beleza, pessoal? Então, sobre, né, a revisão criminal, é isso. Então, a revisão criminal é uma peça única, não há peça de interposição. Peça de interposição é coisa de recurso. Beleza? Então, gente, era isso que queria falar para vocês sobre a revisão criminal. No nosso próximo bloco, nós vamos fazer juntos a nossa revisão criminal, tá? Um beijo, até o próximo bloco.